Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição do Jornal Tele Brasil Notícias, estaremos abordando o governo federal, que decidiu adiar a exigência de biometria na maior parte dos programas sociais. Falaremos também aqui de São Paulo, onde foi criado o Instituto Tecnológico de Emergências Médicas. Estaremos também abordando a Unesco, que acaba de lançar um museu virtual com um acervo de objetos que foram saqueados ou retirados dos países. Tudo isso e muito mais nesta edição do Jornal Tele Brasil Notícias. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando do governo federal que decidiu adiar a exigência de biometria na maior parte dos programas sociais. A medida começou a valer imediatamente no último dia 21 de novembro, apenas para os benefícios da Previdência e do BPC. Nos demais casos dos programas sociais, a implantação será escalonada e só deve ser concluída no ano de 2028. Então, atenção! A gente vai saber mais detalhes agora com Antônio Trindade, que acompanhou a entrevista e tem outros detalhes para você. Exatamente, o governo definiu 2 calendários, um para quem já tem biometria cadastrada e outro para quem ainda não tem. Até o dia 31 de dezembro de 2027, o governo vai usar a base de dados dos órgãos públicos que já coletam biometria, como a Justiça Eleitoral e os Detrans. Depois disso, em janeiro de 2028, só vai poder ser usado a biometria da nova Carteira Nacional de Identificação. Para quem não tem nenhuma biometria cadastrada, a exigência da nova carteira de identidade vai ser mais apertada. Já vai ser exigido a partir de maio do ano que vem. E a partir desta sexta-feira, novos beneficiários de programas sociais já vão precisar ter alguma biometria cadastrada. Para quem já recebe algum programa social, essas novas regras já vão esses dados já vão ser exigidos no momento da revisão cadastral regular. Por enquanto, essas novas regras, como vocês falaram, só vão valer para alguns programas sociais, como o BPC e a Previdência Social. Outros benefícios, como Bolsa Família, salário maternidade e pensão por morte, só vão ter essa exigência a partir de maio do ano que vem. Dos 68 milhões de beneficiários de programas sociais no Brasil, 11 milhões não têm biometria cadastrada. O governo federal vai fazer uma busca ativa desse público para avisar com antecedência da necessidade de atualizar esses dados. Segundo o governo, o objetivo dessas novas exigências é evitar fraudes e garantir que os benefícios sejam recebidos efetivamente por quem tem direito a eles. Vamos falar agora da questão de economia em nosso país. A liquidação do Banco Master também vai afetar os fundos de pensão de servidores estaduais. As informações são do Ministério da Previdência, que apontam que pelo menos 18 fundos de pensão
tinham dinheiro aplicado no banco. Vamos acompanhar mais detalhes deste acontecimento. Os fundos garantem as aposentadorias e pensões dos servidores estaduais. O Rio Previdência do Estado do Rio de Janeiro tinha R$1 bilhão aplicados. A autarquia está em negociação para substituir os investimentos por precatórios federais. Já a Amprev, Fundo de Pensão dos Servidores do Amapá, tenta reaver os R$400 milhões investidos no Banco Master. As duas entidades afirmaram que o pagamento dos benefícios dos servidores estaduais está assegurado. Segundo o levantamento do Ministério da Previdência Social, apenas fundos de pensão de servidores de estados e municípios tinham aplicações no Banco Master. Essas operações não estão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há registros de investimentos feitos pelo Regime de Previdência Complementar Fechada, composto por 265 fundos de pensão privados. As normas do Fundo Garantidor de Crédito, elas são bastante precisas nesse aspecto. Então, eles vão ter que entrar na fila normal de credores, ou seja, o banco vai ter que receber os créditos dele, juntar dinheiro e fazer rateios de tempos em tempos para os credores. E aí, vamos ver se os fundos de previdência aí que você mencionou, eles acabam recebendo alguma coisa. Aí é um prazo longo, via de regra, você pode ter ideia aí de que alguns desses créditos vão ser recebidos de volta pelo banco em 5, 10 anos, tá? Então, só conforme o banco vai fazendo caixa, é que vai se pagar. Muito bem, vamos falar agora de saúde, porque após décadas do sarampo sendo considerado sob controle nas Américas, a região acabou perdendo o status de zona livre de transmissão endêmica desta doença. A decisão, inclusive, da Organização Pan-Americana de Saúde foi anunciada este mês e acende um alerta para a importância da questão de vacinação. Entre janeiro e abril deste ano, mais de 2.000 casos de sarampo foram confirmados nas Américas, com 3 mortes, um aumento de 11 vezes em relação ao mesmo período de 2024. No Canadá, a circulação contínua do vírus por mais de um ano deixou em alerta a Organização Pan-Americana da Saúde. Quando a gente fala de eliminação do sarampo, foi eliminado a doença e não o vírus. O vírus continua assim, por aí. Não vacinou? Vai pegar. Apesar do Brasil manter o certificado de eliminação do sarampo e ter uma cobertura vacinal de cerca de 95% na maior parte dos estados, a volta da doença em países vizinhos aumenta também o risco em nosso território. Uma comunidade que não se vacina e que faz, no caso, são pessoas que fazem conexão, vão muito à Bolívia, onde está tendo surto, elas trazem o sarampo. E ali faz um surto localizado. Se o resto todo está vacinado, a gente não vai ter uma epidemia. Por isso que mais importante, ou tão importante, quanto atingir a cobertura, é atingir a homogeneidade da cobertura. O SUS oferece gratuitamente a vacina contra o sarampo na tríplice viral, protegendo também contra cachumba e rubéola. O imunizante é aplicado em 2 doses, a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15. A doença contagiosa, que pode causar pneumonia, cegueira e meningite, também pode deixar sequelas neurológicas. O Antônio teve sarampo quando criança e foi a vacinação que impediu um quadro mais grave. O fato de eu não ter agravado por outra complicação que o sarampo pode dar, né, foi exclusivamente pela vacinação. Eu também hoje, como profissional de saúde, adulto, eu também continuo me vacinando, né, todos os anos, não só para as viroses mais comuns, mas também para as outras também. Vamos agora então falar de empreendedorismo. As pessoas negras têm mais foco no serviço de empreendimento do que as pessoas brancas. É o que aponta um estudo do Sebrae, que ainda revelou um crescimento dos empreendedores negros de 22% em 10 anos. Vamos conferir os detalhes na reportagem da Pref TV de Caruaru, emissora também da Rede Nacional
de comunicação. Empreender não é uma tarefa fácil no Brasil. Leva tempo, esforço, paciência. Mas é algo que está no DNA das pessoas que almejam não somente o sucesso profissional, mas serem donas do próprio negócio. Jobson é um deles. Ele faz parte dos mais de 15 milhões de empreendedores negros que existem no país. Sempre me identifiquei muito, cuidar do outro, né? Essa questão de olhar para o outro, poder ver no outro uma versão melhor. Então, assim, surgiu assim. Então, já são quase 20 anos que eu trabalho na área de beleza, que eu tenho um salão, tenho 19 anos e foi a minha primeira profissão e agora tem sido o meu meio de vida, né? O empreendedorismo afro é um movimento de negócios criado por pessoas negras, que representam uma ferramenta de resistência, autonomia financeira e fortalecimento da identidade cultural. Ele está presente na vida de Airlane, que trabalha com tranças. Um trabalho cheio de detalhes, que tem o poder de resgatar um pouco da ancestralidade de um povo que é guerreiro em tudo o que faz. Eu não tinha como pagar para fazerem tranças em mim e precisei aprender. E nisso que precisei aprender, deu tão certo que mais pessoas perguntavam e eu comecei a fazer para um, para outro, de forma esporádica. Vi que o negócio deu certo, larguei o CLT e consegui aí iniciar essa carreira no ramo empreendedor mesmo. Segundo o estudo realizado pelo Sebrae com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em 2013 existiam 12,8 milhões de pessoas negras donas de negócios e 11,7 milhões de pessoas brancas, saltando em 2023 para 15,6 milhões e 13,8 milhões respectivamente. Os números representam um aumento de 22% no empreendedorismo negro no comparativo entre os anos de 2013 e 2023. Mas essa realidade só foi possível após um grande marco na história brasileira. O Brasil completou 137 anos da abolição oficial da escravidão, com a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. Antes desta data, seria um absurdo, praticamente impossível, um homem ou uma mulher negra obter um papel de destaque na sociedade. Atualmente, o sonho de ser um comunicador, advogado ou até mesmo empreendedor é real e tem crescido cada vez mais no país. As leis têm tentado melhorar através das ações afirmativas, que são aquelas que colocam uma igualdade, uma equidade, né? Tratar desigualmente dos iguais significa equidade. Então, nessa situação é importante a gente perceber que a pessoa que está estudando, ela precisa se voltar para a educação. E a educação é muito importante para que nós, negros e negras, possamos crescer. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né, em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanato. Olá amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado.
onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro. Aqui é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil. Além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora então falar de economia. O Fundo Garantidor então dos Créditos, o FGC, vai pagar 41 bilhões para ressarcir os clientes do Banco Master, que foi liquidado por decisão do Banco Central. Se olharmos bem, o valor é de 1/3 do dinheiro que o FGC tem no caixa, e é o maior resgate da história desse fundo, porque representa 1/3 dele, né? Esse tipo de promessa de ganhos mais altos se tornou uma coisa comum entre esses bancos que são menores e as fintechs. E a gente viu aí, no caso, o próprio Banco Master está nessa situação. E o próprio caso desse banco está acendendo um alerta em todo o sistema bancário, e para justamente acabar com essa prática, o Conselho Monetário Nacional mudou as regras da contribuição no Fundo Garantidor de Crédito para os bancos considerados mais arriscados. Vamos observar nesta reportagem. É isso mesmo. Essas regras foram mudadas pelo Banco Central em agosto desse ano, justamente porque o Banco Central estava de olho nesse caso do Banco Master e dos riscos, então, que ele oferecia. Essas novas regras passam a valer no ano que vem, a partir do mês de junho. Então, o que é que muda? A chamada taxa extra cobrada de instituições arriscadas, ela dobra a partir do ano que vem, entre outras medidas. Além disso, se o valor, os recursos captados por essas instituições superarem em 10 vezes o patrimônio líquido delas, elas ficam obrigadas a investir em títulos públicos, justamente para dar lastro, para dar segurança para esses investimentos. Essas medidas foram adotadas justamente para desestimular essas instituições médias e pequenas que estavam aí remunerando CDBs com valores, taxas muito acima das taxas praticadas no mercado. Agora, o que os economistas avaliam? Que todos esses investidores e dirigentes do Banco Master, por exemplo, fizeram esses investimentos arriscados justamente considerando que não perderiam dinheiro e ganhariam muito por conta do fundo garantidor. Nós conversamos com a economista Juliana Inhas, que explica justamente isso que vocês disseram. 1/3 do que tem em caixa agora no fundo garantidor vai para o Banco Master. Ele deve recuperar esses investimentos depois da liquidação judicial, mas até lá, tanto o fundo quanto o sistema financeiro estão mais frágeis. Veja. O fundo, ele fica, claro, menor. Então, a liquidez que agora o FGC pode dispor para ajudar outras instituições que eventualmente entrem numa situação parecida, está menor. Quanto menor for essa disponibilidade de recursos do FGC, mais arriscado fica o sistema como um todo. E hoje o FGC, tendo menos recurso, ele vai ter menos possibilidade de fazer dar esse suporte, né? Então, a gente não fica numa situação, de fato, perigosa no sentido de que nós não temos liquidez ou que o fundo fica inoperante. Pelo contrário, ele continua existindo, ele ainda tem um recurso significativo de mais de 120 bilhões, mas hoje ele conta com uma segurança um pouco menor, que trouxe aí uma preocupação, inclusive, de quais devem ser aí realmente os aportes ou o tamanho do socorro que esse fundo tem que dar para essas instituições. Vamos agora então falar de uma de nossas manchetes. O Ministério da Saúde anunciou em São Paulo a criação do Instituto Tecnológico de Emergências Médicas,
A unidade de saúde vai fazer parte, então, do complexo do Hospital das Clínicas e terá, como diferencial, a integração tecnológicas de várias fases e setores de atendimento aos pacientes. Projeto que vem sendo chamado, inclusive, de Hospital Inteligente, será o primeiro de uma rede que deve, inclusive, se expandir para outros estados. Vamos observar. O financiamento para o projeto está em fase de aprovação pelo Banco dos BRICS. Devem ser investidos 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Instituto Tecnológico de Emergência deverá fazer parte do complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista, e está previsto para ser entregue em 2029. Uma grande rede nacional de hospitais inteligentes que vai ter esse hospital aqui da USP, aqui em São Paulo, né, como o grande líder dessa rede, a grande experiência, a força e a escala que vai ter, né, vai ser o primeiro hospital de medicina inteligente do Brasil e vai ser pelo SUS. O novo centro é inspirado nos chamados hospitais inteligentes da Índia e da China. Ele servirá de modelo para o uso de tecnologia no Sistema Único de Saúde, facilitando exames e acelerando os atendimentos. O sistema permitirá, por exemplo, antecipar os encaminhamentos de um paciente ainda na ambulância ou acelerar a triagem do pronto-socorro com inteligência artificial. Com a estrutura dos hospitais inteligentes, o atendimento do SAMU já vai estar conectado com a estrutura do hospital. Começa, inclusive, a poder fazer um contato com os profissionais que estão dentro da ambulância, ou seja, o tratamento chega mais rápido à pessoa. E no caso da urgência e emergência, isso significa salvar a vida de alguém. Vamos falar agora do ramo imobiliário e os lançamentos de imóveis. O número de novos lançamentos imobiliários subiu cerca de 1,5% no terceiro trimestre do ano de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas, por outro lado, registraram queda neste período. A alta taxa, então, de juros é um dos fatores que acabam impactando nesse setor. Vamos conhecer a situação, então, do mercado imobiliário. O levantamento foi feito em 221 grandes cidades do país, incluindo todas as capitais. No terceiro trimestre, foram lançadas quase 109 mil unidades residenciais em todo o país, uma alta de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No Sudeste, o crescimento foi de 13%. O programa Minha Casa Minha Vida responde por quase a metade do total de lançamentos no país. De janeiro a setembro, o número de unidades lançadas chegou a 307 mil no total, alta de 8,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 12 meses, nós temos um acumulado muito interessante de 433 mil unidades lançadas, é um recorde histórico. Isso significa uma resiliência, né, do mercado imobiliário, do setor da construção em relação às condições econômicas, né? Já com relação às vendas de imóveis novos, a situação é um pouco diferente. De julho a setembro foram vendidas 101 mil unidades em todo o país, o que significa uma queda de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na região sudeste, a queda foi de quase 10%. Apesar da queda no trimestre, as vendas registram alta de 5% no acumulado do ano. O setor acredita que o resultado seria ainda melhor se as taxas de juros estivessem em patamares mais baixos. A taxa de juros ela inibe tanto a produção de imóveis, fica mais caro produzir o imóvel, né, como a compra do imóvel, principalmente para aquela família, aquela pessoa de classe média. O setor também fez um estudo com consumidores interessados em comprar um imóvel. 48% disseram ter intenção de comprar nos próximos 2 anos. Dentre os principais motivos estão sair do aluguel, mudar para uma residência maior e morar sozinho. E os mais jovens têm maior interesse em adquirir um imóvel. O imóvel hoje ele se tornou um investimento ou um bem de uma liquidez muito mais fácil do que era muitos anos atrás. Então, você ter o imóvel hoje não quer dizer necessariamente que você fica naquele imóvel o resto da sua vida. E o jovem percebeu isso.
E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico aborda a questão da falha de segurança do banco que afasta a alegação de culpa do consumidor em caso de golpe. Vamos observar aí mais detalhes desta decisão. Falha de segurança do banco afasta a alegação de culpa concorrente do consumidor em caso de golpe. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Na demanda analisada, a cliente de um banco foi induzida pelo estelionatário, que se passou por funcionário da instituição, a instalar um aplicativo no celular sob o falso pretexto de regularizar a segurança da conta. A partir dessa conduta, conhecida como golpe da mão fantasma ou do acesso remoto, o criminoso contratou um empréstimo de R$ 45 mil sem o consentimento da correntista e fez diversas transações financeiras totalmente incompatíveis com o perfil de movimentação da conta. Na primeira instância, o banco foi condenado a restituir integralmente o prejuízo da vítima. Contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a ocorrência de culpa concorrente e reduziu a condenação à metade. No STJ, o relator do recurso, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, observou que os bancos têm o dever não só de criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes, mas de aprimorá-los constantemente. O magistrado ressaltou que a validação de operações suspeitas que não correspondem ao perfil do consumidor caracteriza defeito na prestação do serviço, o que leva à responsabilização objetiva do banco. O ministro apontou que, no caso julgado, não é razoável entender que a vítima do golpe, ao instalar programa de captação dissimulada de dados pessoais no celular, sob a orientação de pessoa que se dizia ser funcionário do banco, assumiu o risco consciente de vir a sofrer prejuízos. Com esse entendimento, a instituição financeira foi condenada a ressarcir integralmente a vítima. Vamos repetir mais uma vez o Momento Jurídico, destacando agora a questão de isenção de IPI na compra de carro por taxista, que não exige exercício anterior da atividade. Vamos observar mais esta orientação. Isenção de IPI na compra de carro por taxista não exige exercício anterior da atividade. A decisão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu o direito de um cidadão à isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, na compra de seu primeiro carro destinado ao serviço de táxi. A Fazenda Nacional sustentava que o TRF1 teria dado interpretação extensiva à norma de isenção prevista na legislação que dispõe sobre o IPI. Foi argumentado que o artigo 1º da lei vincularia a concessão do benefício à comprovação de que o interessado já esteja exercendo a atividade de taxista por ocasião da compra do veículo. Mas o entendimento do STJ foi o de que, para obter a isenção do imposto, não é necessário que o comprador do carro comprove que já vinha exercendo a profissão de taxista. Basta ter a autorização ou permissão prévia do poder público para atuar no serviço. O tribunal entendeu que a isenção tem o objetivo de incentivar a atividade dos taxistas, ao facilitar a aquisição dos veículos que são instrumentos de trabalho. O relator do recurso foi o ministro Paulo Sérgio Domingues, e ele destacou que a finalidade extrafiscal da norma e a coerência com o sistema jurídico demonstram que a expressão motoristas profissionais se refere ao uso exclusivo do veículo para serviço de táxi, sendo suficiente a autorização ou permissão prévia do poder público para garantir o benefício fiscal. Para o ministro, restringir o benefício apenas aos taxistas já estabelecidos anteriormente na profissão equivaleria a reduzir o alcance social da lei, criando uma barreira injustificada ao ingresso de novos profissionais e incompatível com o objetivo da política pública. Vamos agora também abordar a questão da violência contra a mulher. Até outubro deste ano, mais de 520 mil mulheres registraram algum tipo de violência pelo Ligue 180. Que é a central de atendimento que recebe denúncias de todo o país. Para justamente combater esses crimes, começou a campanha 21 Dias de Ativismo, uma mobilização da ONU
coordenada pelo Ministério das Mulheres. Inclusive começou no último dia 20 de novembro. Vamos observar. São 21 dias, 3 semanas para reforçar uma luta que deve ser feita o ano todo, pelo fim da violência contra a mulher. A agenda de ações envolve campanhas nas redes sociais, projeções em prédios públicos, reforço na visibilidade dos canais de denúncia, entre outras atividades. Desde 2003, a campanha 21 Dias de Ativismo é realizada no Brasil e se conecta às mobilizações em todo o mundo. É uma iniciativa essencial, já que os números da violência de gênero ainda são alarmantes. Só entre 1º de janeiro e 31 de outubro deste ano, mais de 520 mil mulheres registraram algum tipo de violência no país, segundo dados do painel Disque 180. Essa responsabilização que a legislação cria para que os homens respondam pelos seus atos e para que as mulheres sejam protegidas, ela é uma parte de um problema muito maior, que é o que a mulher significa na sociedade. E essa violência, ela demonstra que as mulheres valem pouco, mas isso só não seria suficiente. É preciso que haja um acordo social de que as mulheres valem pouco, né? De que a vida das mulheres vale pouco. E esse acordo social é o nó que precisa ser desfeito. Várias datas compõem o período da campanha. Começa pelo Dia da Consciência Negra, nesse 20 de novembro, pelo 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, 2 de dezembro, Dia M, Mulheres, Mobilidade e Mais Respeito, 6 de dezembro, Dia dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e termina no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Quando a sociedade traz para si de que o combate à violência contra as mulheres não é uma responsabilidade só do poder público, é também uma responsabilidade da sociedade, a sociedade está dizendo todos nós ganhamos, porque viver num ambiente onde não tenha nenhum tipo de violência, que as pessoas sejam respeitadas na sua plenitude, a gente vive numa sociedade que é muito mais harmônica. É hora da gente dialogar, é hora da gente conversar, mobilizar, a gente despertar, né, a atenção de todos nós para algo que, infelizmente, né, nós, enquanto sociedade, não superamos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Olá amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil.
O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro. Aqui é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil. Além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. Vamos agora falar então da pobreza infantil, porque mais de 400 milhões de crianças no mundo vivem em uma realidade de pobreza que vai muito além da falta de dinheiro. Inclusive, de acordo com o novo relatório da Unicef, essas crianças enfrentam a pobreza multidimensional, ou seja, são privados diretamente de necessidades essenciais para a saúde e também para o seu desenvolvimento. Vamos conhecer. Em países de baixa e média renda, 417 milhões de crianças sofrem privações severas em pelo menos 2 áreas vitais, como saneamento, água potável, nutrição, educação, saúde e moradia. Os dados mostram que a privação de um direito se soma a outro, uma falta de acesso que ameaça o futuro de toda uma geração. Uma criança que não está bem nutrida, é muito difícil que tenha um bom desenvolvimento na educação. Tem muitas crianças no mundo, infelizmente, ainda que não têm acesso à água potável. Isso traz um risco muito grande para a saúde, infecções, e todo isso aumenta a vulnerabilidade e, naturalmente, o peso também dos serviços de saúde, não? O impacto maior é a ampliação das desigualdades, que já são enormes no país, né? Então, não ter saneamento adiciona uma camada de vulnerabilidade às diversas camadas que as populações mais empobrecidas têm, né? A maior concentração dessa pobreza está na África subsaariana e no sul da Ásia. E as mudanças climáticas, os conflitos armados e os cortes inéditos em fundos internacionais de desenvolvimento ameaçam levar milhões de crianças a uma privação ainda maior. As crianças que estão em situação de pobreza multidimensional são mais vulneráveis às mudanças climáticas porque estão em zonas que têm de alto risco de vulnerabilidade, mas o que também definitivamente é um risco bastante grande é a diminuição dos fundos internacionais em todo o mundo. Tem países que dependem praticamente 90% dos seus orçamentos, especialmente na África subsaariana, de ajuda de financiamento externo. Para a representante da Unicef, os avanços passam por colocar as crianças no centro das políticas públicas e dos orçamentos. E por isso esse relatório traz esse apelo a que é importante que as políticas públicas, primeiro, ser priorizadas e ter esse olhar dos governos a priorizar a diminuição da pobreza infantil, e quando isso é priorizado, é importante que sejam implementadas políticas públicas intersetoriais. Muito bem, vamos falar agora de ecologia e a questão de mudanças climáticas, numa entrevista com a cientista brasileira Thelma Krug, ela que é especialista em ciências da Terra e em mudanças climáticas, e também pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais e vice-presidente de um órgão, que é o Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Vamos observar a reportagem com Vladimir Platonov. Isso não é uma coisa estática, né? A ciência ela é uma coisa dinâmica, porque a gente vai tendo, para projetar, por exemplo, para prever um pouco o que poderia acontecer daqui a uns anos, a gente tem modelos climáticos, né? E esses modelos eles vão sendo refinados, as máquinas vão sendo refinadas também. E ele vai melhorando, vai falando, olha, aquilo que a gente achava que tinha uma probabilidade pequena, ela está aumentando. Ela está aumentando e está aumentando, ou seja,
ele vai melhorando a capacidade de ele poder antecipar os eventos extremos com maior frequência e intensidade. Uma coisa, por exemplo, que não era clara até mais recentemente dentro do próprio IPCC, era dessa contribuição inequívoca dos humanos para o aquecimento do oceano, da atmosfera e do uso da terra. Nas cidades, a gente já começa a sentir que alguma coisa complicada está acontecendo por causa da temperatura. Nós estamos tendo temperaturas acima do normal. E isso está acontecendo sucessivamente, ano após ano. Ou seja, vamos pegar umas coisas mais recentes, né? 2003 foi um ano quente, 2004 extrapolou, 2005 já foi um pouquinho abaixo de 2024, mas também um ano muito quente. E a gente já está entendendo, então, que se eu olhar séries históricas de temperatura, né, dados de temperatura de anos lá atrás ou décadas, a gente vai ver que a gente está subindo cada vez mais esse patamar de temperatura. E isso acontece na cidade de uma maneira até mais clara por conta dos edifícios, né, que na verdade os edifícios não dão circulação, eles na verdade também trazem os vidro, né, os edifícios lindíssimos de vidro, são as piores construções que você pode ter para tratar a questão do clima, né? Doutora Thelma, como é que a gente pode explicar para o cidadão comum da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, que a vida dele está relacionada também com a floresta amazônica, com a questão da água? Cada vez mais a gente vê problemas de abastecimento de água em São Paulo. Então, essa é uma preocupação que eu, particularmente, como cientista, tenho. Não é nem só nas metrópoles, né? A gente tem uma grande preocupação na questão da disponibilidade de água, né, por conta das secas. A gente viu o que aconteceu aqui, que está acontecendo inclusive aqui, né, na nossa região amazônica, as grandes secas, os rios secando, coisas que a gente não via isso no passado, mas nunca. Né? Os peixes morrendo, os animais sofrendo, os grandes incêndios florestais, que não são coisas que a gente, aqueles que já têm um determinado número de anos, como é o meu caso, fiquem conformados de ver isso acontecendo, como está acontecendo agora. Agora, é claro que essas secas que são projetadas a serem mais frequentes, elas têm um impacto direto. E a nossa região centro-oeste, principalmente, onde a gente tem o nosso agrobusiness, ela depende totalmente da água que vem da evapotranspiração da floresta. Então, quando eu digo que a gente tem que acabar com o desmatamento, não é para os outros, porque as pessoas falam, mas eles desmataram tudo. Não é por aí, a conversa não é por aí. Porque se eu for salvar a nossa floresta amazônica, é para nós também, e principalmente para a nossa própria existência enquanto brasileiros. Porque o desmatamento vai causando uma menor evapotranspiração, vai se criando menos nuvens, ou seja, a gente vai deixar de ter nuvens indo ali, né, através desses rios voadores que a gente fala, né, que vão transportando, essas nuvens vão transportando água para outros lugares, né. Quando o presidente Lula fez a fala de abertura, ele falou, nós estamos no caminho certo, mas na velocidade errada. E é isso. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente está indo, mas muito devagar. Então a gente tem que dar um tranco, sabe, engatar mesmo uma primeira e deslanchar para que a gente possa ter aqui nessa COP. E eu tenho muita esperança. Começo falando que eu sou uma otimista crítica, mas se a gente deixar de ter esperança, eu acho que a gente perde o sentido da vida, a gente dá para as novas gerações a confiança de que eles terão um futuro, e a gente não pode fazer isso. Vamos agora falar então de eventos que acontecem aqui em São Paulo. No dia 21 de novembro foi aberto ao público na capital paulista o Salão do Automóvel, que não era realizado desde o ano de 2018. O evento é organizado pelas montadoras com as novidades do setor. O salão foi aberto às autoridades inicialmente e depois, posteriormente, no dia 22, aberto ao público. Vamos observar. Depois de uma pausa de 7 anos, o maior evento automotivo do Brasil está de volta.
O Salão do Automóvel abre para o público neste sábado e no AMB, como acontecia desde a década de 70. A abertura oficial teve a participação do presidente Lula em um evento fechado com autoridades e representantes do setor. O Salão do Automóvel ele reflete o mundo e o Brasil como eles são hoje. Múltiplos, cheios de possibilidade, teremos certamente o salão mais diverso da nossa história em termos de tecnologia. Mais de meia década depois do último salão, a cara do setor automotivo no Brasil mudou. O evento é marcado pela ausência de montadoras tradicionais e pela forte presença de marcas chinesas. Ao todo, as montadoras devem investir cerca de 140 bilhões de reais aqui no Brasil nos próximos anos. Quase todas as montadoras estão investindo no Brasil. A reforma tributária vai desonerar totalmente investimento e desonerar totalmente exportação. O Brasil vive o maior plano de modernização do setor com foco em descarbonização, inovação, tecnologia e mobilidade sustentável. O salão é uma amostra de tudo isso. São 26 marcas, 5 pavilhões e 64 mil metros quadrados para um público estimado em 650 mil pessoas, que além de conhecerem os lançamentos, vão poder testar os veículos na maior pista coberta do mundo, 14 mil metros quadrados. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Olá amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio musicstar.com e o estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro. Aqui é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil. Além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento, na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você. Muito bem, vamos falar agora então de museus, porque muitas pessoas vêm para alguns locais para conhecer de perto aquelas obras de arte e o que compõe a história. O Museu Afro Brasil, que inclusive foi inaugurado em 2004, recebeu muitas visitas e ali você vai encontrar mais de 8 mil itens diferentes, contando ali a história aqui
do afro no Brasil. Vamos observar. Muitas pessoas que vêm para o festival visitam também o museu. O Museu Afro Brasil, inaugurado em 2004, conta com mais de 8.000 obras, feitas a partir de contribuições da população negra, sobre os mais diversos temas, como religiosidade, artes e história. Essa engrenagem de madeira, por exemplo, é do século XIX. Fazia parte do engenho de cana-de-açúcar. Nesta outra sala, um casco de uma embarcação encontrada na Bahia, com estrutura similar à de navios que traziam negros escravizados. O Brasil foi destino de quase 5 milhões de africanos em migração forçada. Muitas das peças expostas faziam parte do acervo particular do fundador do museu, o artista plástico Emanuel Araújo, como essa escultura chamada Baobá. Muita coisa chama atenção, né? Especialmente sendo de Minas, um estado que é muito influenciado pela cultura negra. Então foi importante conhecer bastante dessa tradição, dessa cultura negra, a influência disso no Brasil, o sofrimento do povo negro. Importante também para a gente tomar consciência disso. E vamos falar também de ritmos musicais, o ritmo musical que tem feito o mundo olhar com mais nitidez para a Amazônia e tem inclusive batido forte tanto quanto o debate que aconteceu lá, o som do povo do norte. Vamos observar nesta reportagem da TV Encontro das Águas qual é esse som. Ao chegar na capital brasileira nessa COP30, o ritmo e o clima mudam completamente. A mistura musical de influências indígenas, africanas e europeias dita o ritmo de um som muito conhecido no norte, o carimbó. A mistura de ritmos torna uma identidade nortista única e tem até artista referência, Pinduca. Já ouviu falar? Aqui é uma complexidade cultural muito grande. Então, carimbó, muito bem representado pelo mestre Pinduca, tecnobrega também aqui nas ruas das periferias do bar aqui de Belém. Então, ambos essa mistura de ritmos seria de fundamental importância para o crescimento. Faz a cara da COP. A dança em pares, onde as mulheres usam saias longas e coloridas sob o compasso marcado pelos homens, com os tambores e o som marcante do sax, romantizam o ambiente e conquistam os turistas. O carimbo, sim, es un ritmo propio de Belén, en la comida del tacacá, de saí, toda uma experiência amazônica realmente importante, muito valioso. E é no ritmo dos maracas e dos tambores que o carimbó chega nessa COP30, mostrando a força do povo que vive abaixo da Copa das Árvores. E dá a essa Conferência Global do Clima a cara e a voz do povo do norte do Brasil. A gente trabalha na roça. A gente trabalha na roça, quando a gente chega, a gente vem ensaiar carimbó, para final de semana a gente sair. O que o carimbó representa para você? Muita beleza da natureza. É uma maneira de fazer ser ouvida através da música. Então eu acredito que é um manifesto de paz, de amor. Então o carimbó em si, ele já é uma manifestação de amor, de alegria. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias Semana está chegando ao seu final. Queremos agradecer a sua audiência, mas antes de encerrarmos, vamos falar da Unesco, que acaba de lançar um museu virtual com um acervo de objetos que foram, inclusive, saqueados ou mesmo retirados de suas origens ou países. A iniciativa, inclusive, quer chamar a atenção para o comércio ilícito de bens culturais, uma atividade antiga, lucrativa e criminosa, né? Vamos observar, então, nesta reportagem. É precursor na reparação de um patrimônio tirado de mais de 50 países. São 240 objetos culturais removidos do contexto original ou desaparecidos, que agora podem ser acessados online. Alguns dos itens roubados foram recriados em 3D por meio de inteligência artificial. É o caso desta lápide da Turquia, esculpida no século XV, com influências persas na caligrafia. O
Museu Virtual, que é uma iniciativa do arquiteto alemão Francis Kehrer, com apoio da Arábia Saudita e parceria da Interpol, recebeu o prêmio Pritzker, tido como a maior honraria da arquitetura mundial. O design do projeto foi inspirado na árvore baobá, símbolo de vida em comunidade com patrimônio compartilhado. A reunião desses objetos é considerada um marco na luta global contra o tráfico ilícito de bens culturais. A coleção também aponta para a necessidade de políticas mais robustas de proteção aos bens culturais e fortalece a agenda da cooperação para restituir esses bens ao lugar a que pertencem. Entre os objetos roubados do Brasil que estão no museu está o diadema acangatar, originário de Belém do Pará. A peça é feita com as penas da cauda do pássaro japu, uma ave rara encontrada nas florestas tropicais. O cocar pertence aos indígenas da etnia Kaapor e é mais que um adorno. Para os povos indígenas, o objeto é um elo sagrado que une gerações. O diadema está na lista de bens museológicos do Brasil que ainda são procurados. Uma vantagem do acervo online é que esses objetos podem ser acessados por pesquisadores de todo o mundo. Os povos que por gerações sofreram o prejuízo da perda podem voltar a olhar para esses objetos e se identificar neles. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias desta semana vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e lembrando que você nos acompanha de perto através do site que é telebrasilnoticias.com.br ou mesmo também através das redes sociais @Jornal Tele Brasil Notícias. E você que prefere informações com mais detalhes, nós temos também o Facebook A Hora da Notícia, radioetv.com.br. Queremos agradecer a nossa equipe técnica e estaremos de volta na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanato. Olá amigos, eu sou o Paulo Silva, radialista e jornalista do jornal Tele Brasil Notícias, Polícia em Ação e Tele Brasil Esporte no Ar, além de compormos a rádio MusicStar.com e o Estúdio Bem Brasil. O objetivo principal de estarmos aqui é para convidá-lo para um evento que é bastante importante e que vai acontecer em São Caetano do Sul, que é justamente o evento que cita e apresenta o Dia do Voluntariado, onde eu estarei fazendo a presidência e serei o mestre de cerimônia. Estaremos abordando, como tema principal, Depressão não é frescura. Teremos a presença do vereador suplente José Messias de São Caetano do Sul, também a doutora Fernanda Câmara, que estará abordando um assunto, a doutora Bianca Bueno, a doutora Jéssica Oliveira e o doutor Augusto Ferreira Neto. A presença ilustre do cantor Robson Monteiro. Aqui é Robson Monteiro, o anjinho do Raul Gil. Além da entrega dos certificados aos voluntários. O evento acontecerá das 18 às 21 horas, no dia 5 de dezembro, no Salão Paroquial da Igreja São Bento,
na Rua Bom Pastor 1248, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul. Queremos aproveitar essa deixa e convidá-los a estar presente e prestigiar aí os voluntariados. Aguardamos você!